Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez nesta tarde gostosa hoje aqui em São Paulo para o nosso bate-papo diário aqui nos 95,7 FM, também no nosso YouTube. Estamos entrando aí ao vivo, se conecta com a gente, que hoje eu vou dar uma colher de chá para vocês, hein? Eu vou responder perguntas. Eu não, meu convidado, Dr. Marco Aurélio Guidugli. É isso mesmo? É isso aí, Falei Samira, direitinho? Muito certinho. bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Não, sempre bem-vindo aqui. O Dr. Marco Aurélio, gente, é especialista em mamoplastia, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado em medicina pela Unicamp. Temos um médico aqui hoje, especializado em cirurgia plástica, em beleza, né? Todos os procedimentos faciais e corporais que envolvem a vida da gente hoje tão comum e tão falado. Não é verdade? Um mercado em amplo crescimento, principalmente no Brasil. Ele está crescendo bastante, inclusive o Brasil ele já está em primeiro lugar Em cirurgia, né? Em cirurgia e em estética também. Então a gente ultrapassou os Estados Unidos recentemente. É mesmo? Em primeiro lugar. Que era Estados Unidos, em seguida vinha o Brasil, né? Exatamente, a gente está em primeiro agora. Maravilhoso. Então, como eu disse, estamos ao vivo pelo nosso YouTube. Acesse vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo. Se você tiver alguma pergunta sobre procedimentos estéticos, faciais, corporais, cirurgia plástica, lipoaspiração, manda pra gente que o Dr. Marco Aurélio tá aqui. Vamos lá, nem vou me preocupar aqui com isso agora, eu já quero entrar na nossa conversa. Maravilha. Recentemente o senhor esteve num simpósio, né? Sim. Um congresso fora do país e muitas pesquisas, muitos médicos, muitos pesquisadores envolvidos. Tem muitas novidades nessa área? Quando a gente fala, era de cirurgia plástica específica? Sim, a gente teve um encontro mundial de cirurgiões plásticos nos Estados Unidos. Ainda os Estados Unidos é o berço, né, da parte teórica, da parte científica, né, da cirurgia plástica. E a gente, nós nos reunimos lá para discutirmos as coisas mais atuais e a gente vê que ao longo do desenvolvimento as técnicas vão se aprimorando, a gente consegue entregar resultados cada vez mais naturais para os pacientes e foi um encontro bastante interessante, foi recente, nesse mês em Miami. É curioso falar em cirurgia plástica, né? Que a gente começou a ouvir falar muito a respeito aqui no Brasil, Ivo Pitangui. Né? Anos 80, acredito. Sim. De lá para cá houve uma evolução extraordinária e cada vez mais natural, né? Quando a gente fala em cirurgia plástica, muitos imaginam que vão ficar mais bonitos, sim. E isso pode ser feito também antes de uma cirurgia plástica. Sim, não é com os procedimentos. Sim, hoje com a evolução das técnicas e também dos tratamentos clínicos, existe todo um preparo para uma cirurgia plástica. O professor Pitangui, ele difundiu a cirurgia plástica, ele espalhou, né, para o mundo, deixou mais popular a cirurgia plástica. E hoje a evolução, né, das técnicas justamente é preparar clinicamente. Então existem tratamentos com laser, por exemplo, com medicamentos, com injetáveis, inclusive com medicamentos via oral, vitaminas, preparo físico. Quer dizer, hoje a cirurgia ela abrange muito mais do que só o ato cirúrgico. Existe o pré, o intra e o pós-operatório, tão importantes quanto a cirurgia. Um pré-operatório, então, envolve também todo um preparo desse organismo para ir para a cirurgia. Sim, não é querer fazer a cirurgia, é poder fazer a cirurgia, estar no melhor momento para operar e na melhor condição física. Tá. Porque risco cirúrgico sempre existe e Sim. com todo cuidado isso é descartado e é o mais importante. Quando a gente fala em cirurgia plástica, qual a maior procura? Hoje ainda continuam as cirurgias corporais. Então, a lipoaspiração, as cirurgias de contorno corporal, cirurgias mamárias, elas lideram ainda a procura dentro da cirurgia plástica, mas também com
ficando um pouco mais em evidência na mídia, as cirurgias faciais elas voltaram para uma alta também. Então, com a questão de harmonização facial, da divulgação maior dos tratamentos de face, as cirurgias de face vieram à tona durante a pandemia e nos últimos 5 anos elas também estão sendo muito procuradas. Na sua clínica se faz também os procedimentos, né? A harmonização e todos os outros, tem vários nomes, né? Sim. E várias técnicas. Este pode ser um procedimento anterior a uma cirurgia? A gente pode ir, desde novinho, já ir estimulando esse colágeno, cuidando das manchas da pele, cuidando realmente do rosto e do corpo? O autocuidado com a pele hoje já começa desde a infância. Então, o filtro solar, preocupação com a hidratação da pele, prevenção de manchas, de rugas, hoje já começa com crianças. Claro, depois no início da juventude existem alguns procedimentos invasivos, por exemplo, a toxina botulínica profilática que o pessoal fala, né, para não marcar rugas estáticas. Não é incomum vermos jovens de 20, 25 anos nos procurando para fazer o tal do botox preventivo, né? E depois tem a questão do banco de colágeno. A gente sabe que por volta dos 30 anos de idade, nós começamos a perder cerca de 1% de colágeno ao ano. Então, o que é o banco de colágeno? É como se fosse um depósito que a gente faz numa conta corrente, uma poupança, colocando colágeno. E como produzir colágeno? Não basta você se alimentar bem, você tem substâncias ou até mesmo lasers que têm a capacidade de produzir colágeno. Então tem os bioestimuladores de colágeno, tem injetáveis, tem os ultrassons também que ajudam na produção de colágeno, temos também alguns tipos de laser, quer dizer, existe uma gama muito grande para a produção de colágeno, para o retardo do envelhecimento. Sim, aí a gente pode falar de rosto, pode falar do facial, mas também no corpo, né? Sim. Porque a flacidez, ela vem por falta de colágeno? É um dos motivos? Ela vem por uma série de fatores. Então, a falta de colágeno é o principal fator. Mas existem também fatores de perda de gordura, perda de estrutura óssea, perda de estrutura muscular, que à medida que vamos envelhecendo, o grau de flacidez ele vai se agravando, chegando às vezes até num ponto que os tratamentos clínicos e injetáveis não são suficientes para resolver 100% dos problemas. Aí é o momento que a gente indica uma cirurgia. Tá, aí o médico sabe exatamente se é o momento da cirurgia ou não. E quando entra a nossa vontade própria, né? Vou ao médico, apresento as minhas queixas, o que eu quero melhorar. A conversa acaba sendo muito importante, né? Porque eu acredito que o médico já vai percebendo o que esse paciente está precisando para dar um up na vida. E esta vontade própria é muito levada em conta no sentido de que eu quero mexer nesse nariz, mas se esse nariz não for para ser mexido? O sonho, o desejo, a vontade e a indicação cirúrgica, elas têm que caminhar juntas. Então, o paciente nos procura, de repente, com uma queixa que de fato é compatível. Às vezes essa queixa surgiu na infância, por exemplo, uma rinoplastia, né? Às vezes a alteração nasal que está ou uma deformidade ou uma desproporção, né, que indica uma cirurgia plástica, o bom profissional ele vai saber o momento certo e a técnica mais adequada para deixá-lo mais proporcional para aquele indivíduo. Mas existem também casos de pessoas que não têm nenhuma deformidade, nenhuma desproporção, nenhuma indicação cirúrgica, que às vezes querem ficar com o rosto ou a aparência de um artista, por exemplo. Muda a fisionomia, né? Sai muito, né, do padrão daquele corpo e aí, de fato, é a hora que o profissional tem que segurar um pouquinho o paciente. Tem que ter o jogo de cintura, né? Aí não tem jeito. Ao que o senhor chama de divina proporção? A divina proporção é justamente essa questão de achar o mais harmonioso para cada indivíduo. O que é belo dentro da natureza, dentro da cirurgia plástica, dentro da medicina, é a individualidade de cada pessoa.
E o que a gente tem que buscar é o melhor dentro de cada um. E o melhor resultado é aquele que fica mais proporcional para aquela pessoa. Então, o que é esse conceito? É um conceito matemático que surgiu lá com Fibonacci, passou por Leonardo da Vinci no homem vitruviano, que é aquele homem proporcional do Leonardo da Vinci. E ele é utilizado em arquitetura, utilizado em matemática, na própria natureza temos as proporções. Se a gente pegar uma onda do mar, uma concha, por exemplo, ela não é simétrica, mas ela é proporcional e usa essa regra matemática do φ. Então, por exemplo, vamos deixar um lábio proporcional. O que é um lábio proporcional? Não é um lábio superior exatamente simétrico ao lábio inferior. Essa proporção de 1 para 1,618, sendo o lábio inferior um pouco maior do que o superior, é o que traz o conceito de belo. Então hoje está na moda, né, fazer boca, fazer aumento de lábio, harmonização de lábio, mas o que é o lábio belo? O que respeita essas proporções. E às vezes quando não respeita essa proporção chama atenção, fala, nossa, mas aquele lábio está muito inchado. Mas não é, que não respeitou esse conceito matemático. Que interessante. É bem legal isso daí. Então, quando a gente vê que está realmente desproporcional, é porque não foi feito essa matemática correta. Exatamente. Então falar, mas fez uma harmonização, por exemplo, mas não ficou legal. Por quê? Porque não seguiu essa regra da natureza mesmo. Então, o belo dentro da cirurgia plástica, dentro da estética como um todo, né, as outras profissões também agregando, né, na estética, é justamente isso, usar esse conceito, que é um conceito da natureza. Então as cirurgias modernas, elas resgataram esse conceito e a gente consegue entregar hoje resultados muito mais naturais do que em outros tempos. A gente lembra, 20 anos atrás, o que estava na moda eram seios bem desproporcionais ao tórax. E hoje não, o elegante, o belo, é uma cirurgia mamária que busca as proporções no tórax. Por isso muitas mulheres pedem pelo explante mamário? Algumas sim, porque elas às vezes colocaram implante nessa época e talvez naquela ocasião, pelo conceito ser diferente do conceito atual, elas buscassem um padrão de beleza que atualmente não é o padrão atual. Então existe muito. Por exemplo, a semana passada eu fiz 2 explantes com a reconstrução da mama, a gente chama mastopexia, utilizando a própria mama da paciente. A gente fez uma remodelação da mama e a mama ela ficou extremamente proporcional, bonita. Às vezes o volume mamário, sem a prótese de silicone, por exemplo, fica desproporcional. Aí que a gente utiliza técnicas, por exemplo, como enxerto de gordura, para deixar a mama mais simétrica, mais proporcional, chegando no conceito do belo. Não é roupa, né, que a gente vai lá e troca conforme a moda. Arrumou, vamos deixar, a gente tem que estar feliz com aquilo, né? Da mesma forma que a cirurgia das mamas fazem muito sucesso, eu acredito que fazem ainda muito sucesso, dos glúteos também? Ah, sim. Hoje, por exemplo, eu fui lá para os Estados Unidos recentemente, né? Existe a Brazilian Butt Lift, né? A BBL, né? Que eles falam nos Estados Unidos, quer dizer, o bumbum brasileiro, né? Então tá super em alta esse procedimento. E o conceito é o mesmo também, deixá-los proporcionais em termos de quadril, coxa, tórax, nada de exageros. Muito bom, é uma oportunidade, uma possibilidade também, né? Além daquela atividade física, não é de enrijecer o próprio corpo, que é interessante. E quando a gente fala de contornos, né? Contorno do corpo. Há corpos que nós vemos que são desproporcionais. A cirurgia é um caminho para serem feitas correções? É um caminho, mas às vezes a gente deixa a cirurgia como a cereja do bolo, por exemplo. Então, falando em contorno corporal, é um pouco mais complexo do que uma cirurgia facial, por exemplo. Porque a cirurgia facial, apesar do rosto estar em evidência, a parte física, a parte nutricional, ela é importante também, mas ela não é fundamental.
Uma pessoa, de repente, que não faz atividade física regular, pode fazer uma rinoplastia, pode fazer um lifting facial sem problema. Agora, uma pessoa que ela busca o contorno corporal, ela tem que começar a mudar o estilo de vida antes da cirurgia. Então, a gente tem que ver o resultado que aquela pessoa almeja, fazer um preparo físico, exercício, envolvem outros profissionais, um nutricionista, um personal trainer, até chegar no ponto que a gente indica uma cirurgia plástica. Então, não é incomum pessoas que procuram contorno corporal, o médico fala, olha, você tem que perder algum pezinho antes da cirurgia. O que a gente busca é o quê? O melhor índice de massa corporal, a melhor condição física para chegar no melhor resultado. Então, a cirurgia corporal depende tanto do paciente como do médico. Há um compromisso desse paciente, né, num período para poder ir para a mesa de cirurgia. Sim. E em relação aos exames preventivos, tem todo esse preparo, mas exames básicos, Sim. preventivos, para poder verificar principalmente as condições cardíacas? Olha, uma cirurgia plástica é uma cirurgia como qualquer outra cirurgia. Não é um procedimento que você... não, eu resolvi fazer uma cirurgia plástica hoje, vou lá para o centro cirúrgico. Existe justamente esse preparo. Então, a gente vê o quê? Se a pessoa tem uma anemia, que é a deficiência de ferro antes da cirurgia, nós vemos a coagulação do sangue, porque a gente depende de estar coagulando bem o sangue para não ter um perigo de uma hemorragia no intraoperatório, ver como funciona o rim, ver se a pessoa tem alguma outra doença que demanda um cuidado antes, por exemplo, um diabetes, uma hipertensão, uma arritmia cardíaca, ver a parte pulmonar da pessoa se está bem, ver a parte circulatória, quer dizer, tem que ser feito um check-up completo. Não significa que se a pessoa tenha alguma doença, seja impeditivo para fazer a cirurgia. O que é impeditivo é uma doença prévia descontrolada. Então, eu já operei pessoas hipertensas, diabéticas, que tenham alguma alteração, anemia, por exemplo, a gente faz a correção antes, a pessoa estando no melhor momento, vai fazer a cirurgia plástica. Tá no melhor momento, pode fazer, porque a gente não vai chegar... Olha, doutor, eu quero corrigir aqui esse nariz, vamos marcar para amanhã? Não é assim. Não é bem Mas assim. as pessoas são imediatistas, né? Na cirurgia estética, sim. As pessoas elas buscam resultados rápidos, né? Uma recuperação rápida. E a gente entendendo essa necessidade de hoje, as técnicas elas evoluíram também. Muito. Então, uma mamoplastia, hoje a gente tem uma recuperação muito mais rápida. Um facelifting, por exemplo, a recuperação é muito mais rápida. A cicatrização não, é uma coisa do organismo. Mas a recuperação, além das técnicas, existe também o pós-operatório. Então, estando numa clínica especializada, existe uma equipe multidisciplinar por trás. Então, tem um fisioterapeuta, tem um esteticista, tem enfermeiro. Né? Então, tem uma equipe completa. Inclusive, o anestesista da nossa equipe, ele sabe muito bem também conduzir a anestesia de uma cirurgia plástica, que já tem que acordar com uma outra, né, rotação, por exemplo, quer dizer, para já programar uma saída do hospital o mais rápido possível também. A sua equipe é a mesma, sempre? É igual uma orquestra. Não é? Eu sou maestro, né, mas existem vários componentes e se um violino tiver desafinado lá, a orquestra não vai tocar com a mesma harmonia. Sim. E isso é muito importante, né? Principalmente durante a cirurgia e o pós-operatório, né? Exato. A recuperação. Uma abdominoplastia, por exemplo, leva um tempo maior para uma recuperação? Olha, cirurgias com grandes retiradas de pele, né, são cirurgias que têm um tempo de recuperação um pouco maior. A abdominoplastia é uma das maiores cirurgias que a gente tem, porque além da retirada da pele, sempre se associa uma lipoaspiração. Então, geralmente é uma cirurgia 360 graus, quer dizer, frente e verso da paciente. Então, o período de recuperação é um pouquinho maior. Mas com a evolução das técnicas pós-operatório, a gente consegue minimizar esse período e dar a melhor condição de pós-operatório. Apesar de ser uma cirurgia grande, é possível fazer também com mama ao mesmo tempo?
Na mesma cirurgia? Depende da condição clínica da paciente, da condição física, de repente é possível fazer essa associação. Agora, grandes mamas, grandes abdominoplastias, geralmente a gente fraciona em 2 etapas. É importante o ouvinte ouvir isto, não é? Porque às vezes eu imagino que numa ansiedade, doutor, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E esse fracionar é importante também para a boa recuperação desse organismo. São 2 fatores. O primeiro, o intraoperatório. Cirurgias combinadas, elas têm um certo limite, porque se são 2 cirurgias de grande porte combinadas, o risco cirúrgico ele aumenta de uma forma exponencial. Então, não dá para a gente associar 2 cirurgias de grande porte. Primeiro, então, é o centro cirúrgico. Segundo, é a recuperação. A paciente vai ficar um período muito maior se recuperando e pode abrir um ponto, pode ter algum tipo de infecção. Então, existem protocolos de segurança que a gente segue, que a gente faz a avaliação e a gente determina na consulta se existe segurança ou não para fazer a associação. Aí a cirurgia é feita em hospital, né? Eu opero sempre em hospital, porque geralmente eu faço cirurgias de médio e grande porte. Então, a gente usa a infraestrutura hospitalar para trazer mais segurança ao paciente. São mais complexas, mas os outros procedimentos são feitos em clínica mesmo. Se é um procedimento menor, não tem necessidade de ir para o hospital, dá para fazer em clínica. Maravilhoso. Proporção homem e mulher que buscam cirurgia plástica, procedimentos estéticos, está igualando? Está igualando. Quando eu comecei na carreira, era muito raro operar um homem. É difícil passar uma semana sem uma cirurgia de homem hoje em dia. Então a briga tá boa. A briga tá boa, né? Tá boa. Já fez alguma? Em mim ainda não. Ainda não. Ainda não. Ele usou ainda. Tudo pode acontecer. Sim, com Tá certeza. bem. O programa está quase acabando, né? A clínica fica onde? A minha clínica fica próxima ao Shopping Morumbi, na região ali do Morumbi. Em São Paulo. Em São Paulo, aqui. Quem quiser te seguir no Instagram para obter todas as informações, conhecer mais o teu trabalho, já ficar mais íntimo, qual é o caminho? O arroba é dr.marcoaurelio.guidulli, que é o meu nome e sobrenome. Então, todos são bem-vindos lá. Se quiser mandar um direct, a gente está à disposição para respondê-las. Então, é doutor, né? Marco Aurélio Guidugli, com GLI no final. Guidugli, é facinho de achar. A gente postou lá, daqui a pouco eu posto uma foto nossa e coloco o link também, fica bem facinho. Deixa uma mensagem para o nosso ouvinte. Nossa, passou muito rápido, eu voa, nem percebi. Né? Tô falando que voa. Primeiro, agradecê-la pelo convite e para vocês que pensam em fazer uma cirurgia plástica, sempre procurar um profissional qualificado. Havendo dúvida da qualificação do profissional, procurar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Existe o cadastro de todos nós cirurgiões plásticos lá. E, havendo necessidade de fazer a cirurgia, façam a cirurgia. Eu acho que a gente resgatar a autoestima, a gente estar bem com o corpo e com a mente, é fundamental para a gente ser feliz. E faça aquela consulta completa antes, ouça o profissional, não é, doutor Marco? Sim. Conversa com o profissional, ouve o que ele tem a dizer. Acho que tirar as dúvidas é muito importante para a gente poder tomar uma decisão. Tão importante também, porque autoestima acima de tudo. Com certeza. Obrigada, doutora. Adorei o nosso bate-papo. Vai voltar, porque tem muita coisa ainda para falar, porque é um assunto importante e você pode participar também sempre. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Sucesso. Muito obrigado. Gente, dr.marcoaurelio.guidugli, do jeito que eu falei, super fácil. Um grande beijo a todos, eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia e amanhã, 16h30, tem mais Mundial e Você. Um grande beijo e até lá.